Olá, David Rocha aqui, tudo bem? Bem-vindo à terceira aula do curso Introdução aos Investimentos da Majesty Escola de Investimentos. Hoje falaremos um pouco sobre os perfis de investidor. Na última aula conversamos bastante sobre os indicadores econômicos e sobre o que é e o que não é um investimento. Hoje vamos falar um pouco sobre o perfil do investidor, como ele afeta nossas decisões financeiras e como temos a melhor possibilidade de investir corretamente caso estejamos alinhados com o nosso perfil de investidor. Então, sem mais delongas, vamos lá. O investimento começa principalmente quando você pensa, tudo bem, o que é que eu preciso fazer para investir corretamente, né? Primeiro de tudo, temos que ter um plano de ação. O que seria esse plano de ação? Saber onde queremos chegar. O que queremos com aquele investimento? Quais são as nossas necessidades, os nossos anseios e o que precisamos fazer para que, em suma, concretizemos ele e façamos com que nosso investimento seja cada vez melhor. Ao pensar, ok, eu tenho um plano de ação, eu quero conquistar tal bem, eu quero viajar, eu quero minha independência financeira. Qual é o segundo passo? Fazer a margem de garantia. O que seria margem de garantia? Uma reserva que você deixa em algum lugar que renda bem, porém que renda com segurança e tenha liquidez para quando você precisar daquele montante, você ter como sacá-lo rapidamente e assim que está com a sua necessidade imediata de dinheiro, sem precisar recorrer ao crédito. Essa seria a sua margem de garantia. Após isso, conhecer o seu perfil de investidor e investir corretamente alinhado com esse perfil. Esse é o seu ciclo principal. Conheça-se antes de investir. Sabendo isso, você sabe o que você precisa, como você precisa e por que precisa. Há um documento muito interessante da CVM que fala dos vieses psicológicos de um investidor. Para aqueles que tiverem endereço, eu deixarei o link para que vocês possam acessá-lo, pois ele fala muito bem de todos os vieses que tem a ver com os perfis de investidor. Então, esses vieses fazem com que as suas decisões de investimento sejam tomadas de maneira consciente ou não. E lembra, o investimento tem que ser tomado de maneira consciente. Você não pode deixar a vida te levar em relação ao seu investimento. Você tem que investir de maneira correta, de maneira sensata e rentável, logicamente, né? A partir daí, conhecendo o seu perfil de investidor, você passa aos investimentos que mais têm a ver com o seu perfil. Nisso, você passa diretamente a investir, que é onde nós estaremos estudando os produtos de investimento que existem regulados por aqueles órgãos que eu falei na primeira aula e que permitem que você chegue a um patamar interessante de investimento. Beleza? E claro, estudo. E quanto mais você estudar, mais você vai repetir esse ciclo, melhor você vai investir, mais rentabilidade você vai ter, mais segurança você terá para tomar suas decisões e para ter retorno sobre seu capital, né? Então, esse é o ciclo que o investidor deve levar em conta. A partir do momento que você sabe qual é o ciclo, você começa a pensar, tudo bem, eu preciso criar minha margem de garantia. Porque a margem de garantia vem até antes do perfil do investidor. Simples, ela tem que estar no lugar mais seguro. Independente de qual seja o seu perfil, ela vai ter que estar no lugar mais seguro e líquido possível. Então, desde o conservador até o arrojado, já pode pensar na sua margem de garantia, antes mesmo de começar a fazer o teste. Por fim, vamos agora comentar um pouco sobre os perfis de investidores. Existem 3 clássicos, né? Mas algumas corretoras e alguns outros lugares falam em 5, em 4, mas vamos utilizar esses 3 principais aqui, tudo bem? E o que é interessante quando tratamos de perfil de investidor
é que toda corretora, independente de qual seja, só vai deixar você permitir após você fazer o teste de perfil do investidor. Você pensa, é porque a corretora se importa. Ok, sim, verdade. Mas isso é uma resolução da CVM, como eu disse lá atrás, a CVM manda e a CVM cobra pesado, então ninguém deixa de fazer. Logo, você só passará a investir corretamente depois de fazer o teste. Seja que você esteja investindo através de um banco de investimento, através de um banco comercial, se você ainda gosta de deixar o dinheiro perdendo valor em um lugar desses, ou através de uma corretora. E o que acaba acontecendo? Após fazer o teste, você tem uma lista dos investimentos recomendados para o seu perfil. Ela te proíbe de acessar os outros? Não. Ela te avisa que você está desenquadrado do seu perfil, mas você não é proibido. Né? É mais para que você tenha ciência. Então vamos lá. O que é que cada um desses perfis querem dizer? Começando aqui com o perfil conservador. Perfil conservador é aquele cara que pense em alguém que não quer problema. Ele deseja lucrar em linha com o CDI, em linha com a taxa de juros básica do mercado, deseja que o dinheiro dele supere a inflação, mas ele não quer estar estudando tanto sobre isso, ele não quer estar arriscando para ganhar um pouco mais ou muito mais. O que ele pretende é que o dinheiro atualize com o tempo. Normalmente você pensa, então pessoas mais velhas tenderão a ser investidores do tipo conservador. Entre aspas, tem muitas pessoas mais velhas, claro, que elas continuam sendo investidoras arrojadas e tudo mais. Mas, via de regra, o pessoal mais velho tenta mais manter aquilo que já conquistou do que multiplicar tanto. O investidor conservador é ruim? Não. Ele vai ganhar dinheiro com o tempo, tranquilamente, ali investindo corretamente. E em muitos momentos é capaz de ele estar ganhando mais dinheiro do que até aquele arrojado, porque no momento de um revés de mercado, o investidor conservador tem um capital melhorzinho. Já o investidor moderado, ele já estuda um pouco mais, já entende um pouco mais, já cobra do seu assessor mais informações sobre o investimento e também quer saber o que é que está acontecendo ali, quais são os riscos. O que ele busca? Superar o CDI ao longo do tempo. Superar o benchmark, né? A taxa de juros básica ali da economia, ao longo do tempo. Ele não se contenta apenas com o básico. Ele já quer algo mais, já pensa em se defender mais, em conseguir uma pitadinha ali de adrenalina com seus investimentos. São pessoas que ainda querem multiplicar o dinheiro, mas que já têm uma certa base, né? E ainda assim um pezinho ali no conservadorismo, por mais que já se tornando mais empreendedor, podemos dizer assim. E o investidor arrojado. O que é o investidor arrojado? Muitos pensam, esse é o que vai ganhar mais dinheiro. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse estuda muito mais do que os outros, ele vai atrás, e às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, vai depender muito da fonte que ele vai atrás. Esse é o que mais vai acabar caindo ali em alguns golpes, porque vai ficar com os olhos brilhando por uma rentabilidade inexistente. Porém, quando ele estuda bem, sabe bem o que está fazendo, ele pode ser um especulador muito bom ou um investidor muito bom. Né? Então, ele vai lucrar bem e tem um potencial de lucro maior do que os outros dois. Não quer dizer que grande parte do tempo ele vai estar tendo maior lucro do que os outros, tá? Isso depende de muitos outros fatores. Então, ao falar dos 3 perfis e como ele se enquadra, você tem que pensar. Às vezes você pensa, eu sou arrojado. Talvez não, talvez você seja moderado. Faça o teste, mas não faça o teste tentando enganar o sistema da corretora, porque você até consegue, mas você se engana. Imagine que você seja um conservador e porque você quer operar algum ativo, você simplesmente
engana a corretora para dizer que é arrojado. Ok, será que no final, ali da noite, com o seu investimento ali aberto, você vai dormir tranquilo? Pense no seguinte, se o investimento está tirando seu sono, ele não é um investimento bom para você. Independente de todos estarem dizendo que ele vai lucrar muito, que ele vai ter potencial, que ele dá segurança, não. O que importa é você estar tranquilo com aquele investimento, pois o maior risco que qualquer investimento tem é você, é o investidor. Se você é o maior risco do seu investimento, acaba que você conhecendo seu perfil, você elimina talvez o maior de todos os riscos, ficando ali apenas com o risco de mercado ou de crédito, que são riscos ajustáveis, né? São riscos que você pode muito bem ajustá-los tranquilamente. Para vocês entenderem como é que funciona bem essa divisão aqui do investidor conservador, moderado ou arrojado, eu separei 3 gráficos em que podemos demonstrar a alocação média recomendada para cada um desses perfis. Ela ainda não é uma diversificação tão perfeita, porém uma alocação que já permite que até mesmo o conservador comece a ter alguma rentabilidade e que o moderado e arrojado também. Então, vamos lá. Começando ali pelo gráfico do conservador. Então, essa é a alocação recomendada para o investidor conservador. Veja bem, 70% é recomendado que esteja na renda fixa. Às vezes, recomendamos 60% também serviria. Após isso, de 20% a 30% em fundos multimercados e 10% em fundos cambiais ou de ação, ouro e lá se vai. Por que isso? Veja bem, se 70%, vamos pensar como está essa alocação aqui, para a renda fixa. Então, ele já sabe que 70% do patrimônio dele está lucrando acima ali da inflação, junto com o CDI, ou até um pouco acima do CDI, né? Você vai pegar coisa ali 110, 120% do CDI. Então, o que é que acaba acontecendo? Ele já tem essa tranquilidade e utiliza os outros 30% para criar uma possibilidade de retorno maior. Veja, 20% tem fundos multimercados, que só vão dar uma certa pitada de risco ali, porém vai acabar dando um retorno esperado bem maior. Quando a gente pensa ali em coisas mais técnicas como o índice de Sharpe, vemos que ao acrescentar esses 20% aí, já aumentamos muito o risco-retorno da carteira, ou seja, o risco que temos é pequeno e o retorno é muito grande. A mesma coisa, esses 10% em um fundo de ação. Mesmo o investidor mais conservador não deve estar fora do mercado acionário. Porém, ele não vai entrar com tudo, né? Ele vai botar 10% do capital dele em um fundo que algum profissional cuida, um bom profissional, e tranquilo, ele não vai ficar se preocupando com aquilo. Essa alocação se torna perfeita para que ele não tenha que estar se preocupando com qual ação que ele vai comprar. Aqui ele está mais tranquilo, ele tem de onde tirar caso ele precise rapidamente, ele tem o que multiplicar e isso se torna muito bom, né? O segundo, passamos agora para o perfil moderado. Veja como já muda algumas coisas. Então, passamos agora para o investidor moderado. Observe como no perfil moderado ainda temos aqui que passamos de a renda fixa, né, de 70% para 50%, mantivemos, na verdade, aumentamos, né, os fundos multimercados para 30%, colocando aqui fundo de ouro, né, cambial também, às vezes fazemos alguns hedges já aqui nesses multimercados, e 20% em ações ou fundos de ações, tá? Vai depender ali do perfil do próprio investidor, mais do que apenas se ele é moderado, se ele quer escolher suas próprias ações, se ele quer colocar em um fundo ou se ele quer mesclar os dois. Mas é comum que, nesse caso, ainda tenha uma grande porcentagem em fundos de ações, até para diversificação da carteira, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso.
Já passando para o investidor arrojado, vemos que mesmo o arrojado tem que ter renda fixa, que seria ali aquela parcela da margem de garantia, ou algum para atualizar junto com juros. Ainda vai ter fundos em torno ali de 20%. São fundos multimercados, tá? Fundos multi-estratégias, né? Pelo menos 50% da sua carteira, 50% em renda variável, que aqui podemos colocar fundos de investimento, podemos colocar ações, opções, câmbio. Então, ele já vai fazer uma carteira mais planejada para conseguir um retorno maior, mas não esquecendo jamais da segurança. Né? São essas as principais alocações básicas. Ainda podemos falar ali, se vocês até quiserem, eu faço ali um vídeo falando sobre as formas de diversificação, as teorias e formas de diversificação, na prática como fazer, porque aí até melhora possibilidades. Se quiserem, podem deixar nos comentários que eu faço. Então, com isso encerramos a aula de perfis de investidor. A partir da próxima conversaremos sobre juros compostos e passaremos aos produtos financeiros que temos para investir nas corretoras, principalmente na Orman. E aí eu explicarei ali como conversamos, como citaremos e faremos a conta, como podemos investir em cada um desses ativos. Qualquer dúvida ou sugestão, podem deixar nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima. Obrigado.